vai conversar hoje um pouquinho sobre as interações espirituais que acontecem durante o sono. Mas antes eu queria fazer uma oração para a gente, já está bem harmonizado, né, com as mensagens, mas só para a gente dar uma conexão, tá bom? Então nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer aos benfeitores espirituais que prepararam o ambiente para que nós pudéssemos chegar até aqui e usufruirmos desses ensinamentos deixados por esses espíritos. Pedimos nesse momento todo o amparo e proteção para o nosso estudo de hoje à noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bom, quando a gente fala das interações espirituais do sono, o que eu venho trazer, tá? A maior parte do tempo, a gente passa, uma boa parte do tempo da nossa vida, a gente passa dormindo. Então, eu vou colocar algumas perguntas para a gente refletir sobre isso. Depois eu vou falar o que tem que ser falado, tá bom? Então, assim, você sabia que 1/3 de nossa existência é gasto com sono? Por exemplo, a gente não tem um dia de 24 horas. 1/3 do dia a gente passa dormindo, né? Uma média é isso, a gente passa dormindo. Então, faz esse cálculo para a sua vida, 1/3 da sua vida você está dormindo. Então, se 1/3 da minha vida eu estou dormindo, então tem uma razão para isso. Por que eu preciso passar 1/3 dormindo? O que acontece nesse 1/3? A gente já parou para pensar isso? A gente só pensa no que acontece no dia a dia, quando a gente está no estado de vigília. Quando a gente está no estado do sono, o que acontece? Eu coloquei algumas perguntas, tá? Para a gente refletir. O que nós fazemos do tempo que passamos dormindo? Alguém já perguntou isso para si mesmo? Podemos progredir durante esse tempo? A movimentação, a ação, a realização para o bem ou para o mal durante o sono? Ou o nosso espírito fica repousando somente? Então tem movimento no nosso sono? Tem ação no nosso sono? Então o que está acontecendo aí? Então essas são as reflexões para a gente pensar. Dormir não é só deitar lá, dormir, pronto, acordar no dia seguinte e começar tudo de novo. Acontecem coisas de grande importância para a nossa vida durante esse período. Então é isso que nós vamos falar baseado no que a doutrina espírita nos coloca, tá bom? Então só uma pergunta, o espírito repousa? Não. Quem repousa é o corpo, tá? Então vamos lá. Então na questão 401 de O Livro dos Espíritos diz assim: durante o sono, a alma repousa com o corpo. A alma e o espírito encarnado, ser encarnado, tá? Então a alma repousa com o corpo. Qual é a resposta? Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo se afrouxam. Esse se lança no mundo espiritual e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o que afrouxa ali? É o nosso corpo perispiritual.
Então, o laço que está ligando o nosso corpo espiritual, o perispírito, ou o corpo espiritual, ele é composto de várias camadas. Então, ele se afrouxa. Por quê? Porque a matéria densa está dormindo, você está lá no sono, descansando. Então, o seu corpo perispiritual, você entra num outro estágio de consciência. Então, há esse ligeiro desprendimento, que não é a desencarnação. Então, nós somos identificados no plano espiritual como encarnados por conta desse laço fluídico que nos liga ao corpo físico. Então, alguns durante o sono não saem do quarto, outros vão fazer as suas viagens. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, quando a gente faz esse afrouxamento, nós vamos visitar também desencarnados e encarnados, que também durante o sono estão nesse processo do desprendimento. Então você pode visitar um ente querido, você pode visitar um amigo, você pode visitar alguém que você ainda vai conhecer. Então pode acontecer coisas, né? Uma conhecida seu está dormindo no outro lado do mundo, e vocês têm alguma ligação, durante o sono vocês se encontram, né? Então isso acontece com naturalidade, tá? Então a nossa alma se liberta em parte, tá? Não é total. Total é o desencarne, tá bom? Então ele diz assim, então a gente vai encontrar encarnados próximos, encarnados distantes ou desencarnados. Tudo isso durante o nosso sono. Então o sono é o quê? É o estado que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Então todos os dias é como se a gente desencarnasse. Então o sono, ele é o retrato do que vai acontecer com você no momento do seu desencarne, tá? Porque é esse desprendimento que você vai ter. Alguns são mais apegados à matéria, não conseguem dormir bem, ficam presos, precisam de medicamento, têm dificuldade para dormir, são sonos agitados. Então esses reflexos todos também contribuem no desprendimento. Então, todo dia a gente faz um treinamento diário para o momento definitivo da desencarnação. E a gente não raciocina sobre isso. Tá? Eu vim aqui para assustar ninguém, tá bom? Não é para ficar assustado, mas vamos entender o porquê. Então você diz assim, tive um sono horrível. O que é um sono horrível? Muitas vezes você recebe um ataque espiritual. Muitas vezes o seu comportamento atrai algum espírito por raiva. Tem uma história, um dos livros da obra de André Luiz, que o ser espiritual, né, a pessoa que estava descansando, ela dormiu, só que ela falava muito mal dessa pessoa, e eles eram muito amigos quando estavam encarnados, só que ele tinha desencarnado. Então, quando ele dormiu, o espírito veio tirar satisfação com ele. Como você está falando mal de mim para os outros? Com que direito? Então, ele veio e sufocou ele. Ele teve um pesadelo, teve um sono terrível. Isso é uma das obras da codificação. Que tem grupos de estudo no plano espiritual que os espíritos vão para lá. E esse não foi para o grupo de estudo. Quando foram visitá-lo, ele estava recebendo esse ataque espiritual. E não puderam fazer nada. Por quê? Porque foi uma escolha dele. Quem estava durante a vigília, falando mal do espírito que tinha desencarnado, foi ele. À noite, ele veio tirar satisfação.
Não sou eu que estou criando isso, está nas obras de André Luiz, tá? Então, a gente pode ter uma lembrança de lugares, de coisas que a gente viu, que a gente já passou, de experiências pretéritas, ou até de acontecimentos futuros, que poderão vir a acontecer conosco, porque o espírito está mais livre, né? Às vezes o corpo está entorpecido, ele quer se desvincular dessas amarras, desses grilhões do passado que prendem ele, de atitudes, de comportamentos, de pensamentos. Então ele traz isso na sua memória, mas está num estado de subconsciência, ele não tem consciência daquilo, mas durante o sono o espírito está livre, então ele consegue acessar essas informações. Então ele fica desesperado, ele quer se livrar disso. É o passado que ele quer se livrar. Então também isso pode ser uma característica de um mau sonho, né? Um pesadelo, um sonho terrível, tá? Pode acontecer várias coisas, tá? Na pergunta 402, que é a sequência da outra, da 401, diz assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Através do quê? Dos sonhos. Então os sonhos mostram essa liberdade do espírito. Então muitas vezes você vai dormir preocupada com situações da sua vida, que você tem que resolver, problemas seus, você leva isso para dormir. Então você pode ter um sonho bem caracterizado com aquilo que você levou para dormir. Você pode estar colocando uma televisão, um aparelho celular, você põe e dorme sobre a influência daquelas informações. Você pode ter um sono de má qualidade, porque mesmo você estando dormindo, seus sentidos estão ligados. Você vê, se você escutar um barulhão, você volta rápido. Escutar um despertador, você está aqui, né? Então você não está tão longe, tão desligado assim. Então as informações que chegam, mesmo por som, seu mental está absorvendo, tá? Então vamos lá. Aí nessa questão 402, que é uma questão muito grande do Livro dos Espíritos, ele fala sobre sonhos inteligentes, que nós precisamos ter sonhos inteligentes. O que é um sonho inteligente? Os espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte são aqueles que sempre tiveram sonhos inteligentes, ou seja, sempre se prepararam bem durante a existência. Porque a gente acredita que para eu ter uma boa noite de sono, basta eu fazer uma oração ou ler um livro antes de dormir. Não é só isso. É o reflexo de todo o seu dia. De todas as suas atitudes, de todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos vão refletir na qualidade do seu sono. Então, quem tem sonhos inteligentes, seres espíritos mais elevados, quando eles se desprendem, você está se preparando, você está estudando, você está procurando evoluir, você está procurando se melhorar, progredir o seu espírito. Quando você dorme, você vai trabalhar no plano espiritual, você vai estudar no plano espiritual. Então, quando você dorme, você pode pedir no seu sono, antes de dormir: gostaria de participar de grupos de estudos no plano espiritual, gostaria de conhecer e aprender coisas boas, coisas novas, coisas que me instruam. Você pode fazer isso. Aí você vai dizer: mas eu fiz e não lembro de nada. Isso não quer dizer que você não esteve. Mas se você acorda bem, sentindo uma sensação boa, é que você esteve em bom lugar. Então, no sono, você vai se reunir com esses espíritos mais superiores.
e você vai aprender coisas, você vai se instruir, e isso vai refletir quando você acordar na sua vida diária. Na sua vida diária. Viajam, conversam, se instruem, trabalham em obras no plano espiritual, que quando desencarnar vão ver o resultado do trabalho que fizeram durante o sono. Então a gente não está inativo. A gente trabalha aqui, trabalha lá. Então, esse período que a gente dorme, ele é de grande importância para a nossa vida. Porque ele vai influenciar na sua vida exterior, na sua vida da matéria. Tá dando para entender, gente? Tá? Então vamos lá. E os que não tiveram sonho, não têm sonhos inteligentes, ou seja, os que não aproveitam o momento de dormir, não se preparam para um bem dormir. Você bebe, vai pra balada, fica agitado, vai dormir. Você vai ter sonhos inteligentes, sonhos que vão enriquecer sua alma. Você vai ficar no celular, mandando mensagem, criticando alguém, falando coisa que não devia, reclamando disso, reclamando daquilo, escutando coisas que não servem. Você vai dormir, você vai ter sonhos inteligentes, você vai ter sonhos que vão te trazer um bem-estar, que vão enriquecer seu espírito, que vão te beneficiar na vida do cotidiano. Então, os que não se preparam para bem dormir são os mesmos que, ao desencarnar, passam por um longo período de perturbação. Porque nunca se prepararam para um bem dormir. Acho que dormir é se jogar na cama, estou um pouco cansado, tchau e benção. Só que nós temos atividades em estado de vigília, acordado e dormindo. Esse 1/3 da nossa vida dormindo, ele tem um significado muito grande na nossa vida, que nós não valorizamos. Nós não valorizamos. Então, muitos vão para mundos inferiores, onde velhas afeições o chamam. Então você vai, durante o sono, liberar os seus prazeres, os seus desejos, encontrar com seres afins, que você tenha ligação, afinidade, do mesmo jeito que você está aqui. Então, procura prazeres que são muitas vezes mais inferiores do que se tem aqui. Mas é a sua ligação mental. É o seu cotidiano. O seu dia a dia vai refletir no seu sono, na sua qualidade de sono. E, em contrapartida, nos sonhos que você vai ter. Então, vão muitas vezes a ouvir doutrinas mais nocivas. Muitas informações que chegam para cá, muitas situações políticas, muitas guerras, muitas situações que provocam confusões, distúrbios aqui, muitas doutrinas falsas, são elaboradas pelos espíritos que se encontram no plano espiritual e materializam aqui. Assim como, vamos dizer assim, conteúdos para medicina, experiências novas, aprendizados novos, criações de equipamentos melhores para o desenvolvimento da ciência, da educação, da tecnologia para o bem,
também são elaborados durante o sono. Os espíritos se reencontram e vão trabalhando. Às vezes um mora nos Estados Unidos, outro mora no outro lado do mundo, mas estão em ligação com a mesma pesquisa. Chega um momento que eles se reencontram na mesma pesquisa, para que aquilo se materialize aqui. Então nada se materializa no plano físico sem estar projetado no plano espiritual, para o bem ou para o mal. E durante o sono, os encarnados têm esse contato com os desencarnados. Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, as nossas afinidades diárias, os nossos laços de simpatia, de antipatia diários, são os mesmos durante o sono. Mesma coisa. Ninguém desencarna tornando-se assim uma luz. Você desencarna e é exatamente do jeito que você é. Tá? Vamos lá. Deixa mais um pouco. Então, nossa mente nos projeta na direção daquilo que desejamos ou buscamos para o bem ou para o mal. A força mental nossa, ela influencia por demais a nossa vida. E a gente não dá o real valor a ela. Então, muitos processos de queda, de obsessão, de tentação, são sustentados durante o sono. E às vezes as pessoas não se desvinculam. Por quê? Porque a hora que você dorme, é o processo que você está, você recebe uma carga de influência maior, você vai se encontrar com aqueles seres que você tem infinidade, às vezes voltados para o mal, então aquilo se sobrecarrega mais, e os processos de queda, de obsessão, de dificuldades, de problemas, intensificam. Que não cortou os vínculos mentais quando está encarnado. Não procurou uma melhoria de comportamento, de atitudes, de pensamentos quando está encarnado. Porque escolher e receber influência das pessoas, a gente vai receber o tempo todo. Agora, escolher o que é o melhor para o meu espírito, para o meu desenvolvimento, para a minha vida, somos nós que fazemos. Não são os outros. Se a gente deixar os outros dirigindo a nossa vida, a gente perde o leme dela, perde o rumo. E a gente segue a maré. Se tiver vento, nós vamos para o barco para lá. Se tiver outro vento, ele leva o nosso barco para lá. E a gente vai indo pela força das circunstâncias. Mas eu não estou segurando o barco para seguir na direção que eu preciso. Ok? Então, durante o sono, influi mais do que pensais na nossa vida. A gente tem de 8 a 9 horas, ou às vezes algumas pessoas menos, de felicidade verdadeira ou de prazer. Isso acontece todos os dias. Porque a gente dorme, né? Nem que for pouco, mas a gente dorme. Porque o corpo vai pedir. Então aí, felicidade verdadeira ou prazer? Então, a gente vai encontrar simpatias, antipatias, indiferenças. Muitas pessoas aqui não conseguem fazer amizade com ninguém. Por quê? Porque quando ela dorme, ela tem os amigos do plano espiritual e ela não quer ter amigo nenhum. Os de lá servem. Então é uma pessoa indiferente ao mundo, à vida, não quer saber de nada aqui. Aqui não, porque ela se encontra lá. Ela se alimenta de lá. Aqui não. Não interessa para ela aqui. Então muita coisa acontece durante o período sono. Muita coisa.
oração para dormir bem. E agora eu falei só dos problemas, né? Agora vamos para a solução, né? Senão você vai dizer assim, poxa, não tem nenhuma solução aí, né? Primeiro, o que é um bom sono? Dever cumprido no dia. Você cumpriu os seus deveres no dia? Você teve vigilância na vida cotidiana? Porque dia mal vivido, noite mal assimilada. Quando Jesus faz a proposta, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai o quê? A casa do vizinho? A vida do outro? Não, a sua. Vigiai o seu comportamento, vigiai suas ações, vigiai seus pensamentos, vigiai seus sentimentos. Quanto tempo? 24 horas por dia. Por que 24 horas por dia? Porque durante o sono eu também estarei em atividade. Então, quando eu tenho um dia bem vivido, bem cumprido, que eu tenho a minha consciência tranquila naquele dia, eu fiz o que precisava ser feito, cuidei da minha vida material, cuidei da minha vida espiritual, alimentei o meu espírito com coisas boas, procurei fazer o bem, procurei ajudar as pessoas, procurei ser gentil onde eu podia, fui paciente, fui tolerante. Eu termino o dia, às vezes cansado, mas eu tive um dia próspero. Então eu vou ter uma noite próspera. É o reflexo do dia. A noite é o reflexo do dia. Se eu não faço nada o dia todo, eu vou ter uma boa noite de sono. Eu não vou fazer nada também. Posso até dormir, mas não faço nada. Porque tudo é um reflexo do nosso dia. Oração com base no dia bem aproveitado. A oração não pode fugir daí. Porque a oração, ela vai te dar força, resistência para você vencer o seu dia a dia. Então, tem uma dificuldade, faça uma oração. Para que você receba uma intuição, um encaminhamento, uma ajuda, um esclarecimento, um entendimento, para você poder resolver uma situação que você não está conseguindo resolver sozinho. Que os benfeitores espirituais puderem trazer uma luz, um esclarecimento, auxiliar de alguma forma. E aí você aguarda, que a resposta vem. Vem pelos homens, ou vem por uma intuição. E isso pode acontecer durante o sono. Então, oração, nós buscamos o alto. A boa ação, o alto se conecta conosco. Então, lá nas obras de André Luiz, nosso lar, quando uma senhorinha foi pedir auxílio, que ela queria ser protetora dos filhos aqui, ela queria reencarnar para ser protetora dos filhos, só que ela não tinha praticamente nada de serviço no bem. Porque todo lugar que ela foi colocada, ela reclamou. Nada estava bom para ela. E ela queria ser protetora dos filhos, queria ser espírito protetor. E não tinha mérito nenhum para isso. Não tinha conquistado isso. Então eu preciso ter boa ação. Porque isso me religa com os benfeitores espirituais. A má ação não. Educação espiritual sentida e vivida, orientada para o bem. Então eu tenho que me perguntar, todos os dias, naquilo que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer é bom para mim? É bom para a humanidade? Não vai me prejudicar o meu corpo físico? Não vai prejudicar a vida de ninguém? É útil? Então faz. Se não, não faz.
Isso é reforma íntima. Então, abstração da irritabilidade. A gente tem que evitar sair do eixo. Compreensão fraterna, do mesmo jeito que a gente quer ser compreendido. Às vezes é fácil, às vezes não é. Mas quanto menos a gente brigar, ficar discutindo, a gente não abre a guarda para essas influências espirituais. E muitas vezes a gente, para impor aquilo que a gente quer, a gente precisa gritar. Não precisa. Respeito ao corpo, essa dádiva divina que nos foi dada. Equilíbrio nas ações. Calma, sem ociosidade, né? Ser calmo, mas não ser preguiçoso. Bondade lúcida, sem algemar ninguém. Ajudar, mas não prender. Não colocar algemas nos outros. Estou ajudando, mas estou controlando. Toma cuidado com isso. Não ser bonzinho. A gente que é bonzinho, acha que tem que fazer tudo para todo mundo. E não deixa os outros seguirem seus processos evolutivos. Né? Então, bondade, sim. Bonzinho, toma cuidado. Então, isso tudo faz eu ter uma boa qualidade de sono. Ou seja, sonhos inteligentes. Sonhos que vão me permitir aprender, estudar, viajar, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, trazer novos conhecimentos, enriquecer minha alma. Todas essas informações ficam armazenadas. E a vida, ela vai te conduzindo, a vida material, para que você possa expressar tudo isso que você vai trazendo. Então, a informação de lá é mais segura do que aqui. Então, para efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com os espíritos desencarnados. Então, eu digo assim que a gente tem um grupinho de WhatsApp espiritual. A gente tem nossos grupos aqui, espiritualmente também. São o quê? As companhias espirituais que a gente tem afinidade. Então a gente conecta toda hora com esses espíritos. Tem os grupinhos de Facebook, de internet espiritual, que a gente tem essa afinidade. E aqueles que a gente não tem, que a gente briga, discute, que tem antipatia com a gente. Igualzinho, não muda nada. Então, o sono é a porta que Deus lhes abriu para ir até os seus amigos do céu. Amigos. É o recreio depois do trabalho, enquanto a gente espera a libertação definitiva, que é a morte. Então, as portas estão abertas para a gente descansar um pouco físico e ter a oportunidade de rever amigos. Às vezes você sonha, você diz assim, nossa, sonhei, tinha uma ou duas pessoas que eu conheço dessa vida, o restante eu não conheço ninguém. Tudo gente diferente. Você foi encontrar com outro grupo. Grupos que tinham afinidade com você, você foi encontrar. Às vezes do passado, às vezes que você ainda vai encontrar no futuro. Ou grupos que você já tem que estar acostumado a se reunir de vez em quando. O sono tem ação, tem movimento. A gente não está parado quando estamos dormindo. Quem está parado é o corpo físico, que está refazendo as energias para mais um dia. Mas a mente não. O espírito também não. Então o sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Então a gente sempre sonha, às vezes a gente não lembra, às vezes a gente lembra.
E às vezes eles não têm nada a ver, a gente observa, são sinais, umas coisas esquisitas, e a gente começa a prestar atenção o que acontece na nossa semana, no nosso dia, que tem relação com aquilo, que são símbolos, sinais, que a gente vai prestando atenção, ok? Então, nesse livro, Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, o Espírito Calderaro é o mentor espiritual do André Luiz no livro No Mundo Maior. Então ele trouxe essa mensagem via psicofonia para o Chico, tá? Diz assim: dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há noite proveitosa sem dia correto. Essa frase a gente tem que gravar. Não há noite proveitosa sem dia correto. Não há morte libertadora sem existência edificante. Então, esse é o caminho dos benfeitores espirituais. Eu gosto muito dessa frase. Não há noite proveitosa sem dia correto. Você teve um dia que não prejudicou ninguém, não fez mal para ninguém, procurou fazer o que você precisava fazer, respeitou os outros, com consciência tranquila, você vai ter um sono bom. Se a gente não tem uma vida edificante no sentido do bem, do bom, do belo, construindo coisas boas, onde? Onde você está. Cada um está vivendo com as pessoas, com os lugares que a gente tem a evolução espiritual necessária. Onde mais a gente está, é onde a gente tem mais comprometimento ali para fazer alguma coisa. Então, essa é a mensagem deles. Então, será que eu, quando eu desencarnar, eu vou ter um sono tranquilo? Eu vou conseguir me libertar fácil? Se você tem uma vida edificante, você construiu alguma coisa, você progrediu em alguma coisa, sim. Você faz a transição tranquila. Passa por um período de adaptação, porque é uma vibração daqui para uma vibração diferente, mas tranquilo. É isso, gente. Tá bom? Então, que a gente entenda, né, que dormir bem é ter um dia ótimo. Que a gente possa ter essa consciência de ter uma prática diária melhor, para que a gente possa aproveitar esse 1/3 da nossa vida que a gente passa dormindo. Tá bom? Então essa era a mensagem de hoje. Obrigada pela paciência de estar aqui, tá bom? E aos benfeitores espirituais que nos ajudam.